Fala galera, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, um livro surpreendente que você vai acabar entendendo que existem dois tipos de sistemas de pensamento, né? O pensamento mais rápido e acelerado e o pensamento devagar, que ele chama de sistema 1 e sistema 2. Então vamos entender como isso funciona na nossa vida? Meu nome é João Raposo, eu sou Master Practitioner em PNL. Bom, quando a gente olha para um rosto de uma pessoa, a gente usa completamente o nosso pensamento intuitivo, né? A gente bate o olho e observa os aspectos como o cabelo, o olhar e toda a emoção que aquela pessoa está falando, né? Tom de voz, se o rosto está uma expressão de bravo, né? Então aí a gente percebe, né, se o rosto está com cara de bravo ou não, se está prestes de dizer algumas palavras aí meio desagradáveis, né? A gente percebe isso na hora no nosso tom de voz. E isso é um exemplo, né, do pensamento rápido, né? Quando a gente bate o olho e vê já de cara quando a gente analisa tudo isso. Agora, quando alguém te pergunta quanto é 18 vezes 34, né, não vem uma solução muito rápida na hora. Você tem que usar uma calculadora ou tiver um papel e caneta. Só se você for muito fera aí na matemática que você vai entender. Então, nesse caso, a gente experimenta aí o nosso pensamento lento. A gente cria aí uma sequência de passos na nossa cabeça e o cálculo acaba exigindo um certo tipo de esforço, né? Então, a gente vai chamar aqui esse tipo de pensamento como o sistema, né, o sistema de pensamento rápido, que opera rapidamente, com pouco ou nenhum tipo de esforço. Então, bateu o olho, você já faz aquele tipo de análise, né? Então, o sistema 2 ele exige um pouco mais de atenção, um pouco mais de esforço, um pouco mais de atividade, né? Então, a gente fica pensando em nós mesmos. Quando a gente pensa em nós mesmos, a gente se identifica com esse sistema 2, que é um sistema um pouco mais lento, né? O nosso eu consciente, é o nosso eu raciocinador, que tem crenças, que faz escolhas, que decide o que vai pensar, o que vai fazer a respeito de algo. Então esse sistema, são dois sistemas que a gente tem dentro da gente, né? O nosso sistema rápido é uma fonte que fornece, né, essas crenças e critérios aí para o nosso sistema 2. E o sistema 2 ele é um analisador de tudo isso, né? Um pouco mais lento, né? Então essas operações automáticas, elas acabam gerando aí uma padronização do nosso cérebro, né? Fazendo com que a gente economize energia de ficar pensando e analisando absolutamente tudo, né? Então o sistema 1 ele empacota tudo, zipa tudo, né, no pacote e padroniza isso, né? E aí o nosso sistema lento e analítico, ele constrói esse pensamento na forma mais ordenada, ele faz o passo a passo das coisas, né? Ele vai associando todas as informações do sistema rápido, né? Por isso que a gente aprende muito bem com as metáforas, né? Que eu fiz aí um vídeo, o vídeo passado, falando sobre isso, né? Se você quiser saber mais aí, clica aí para saber. Bom, a gente saber melhor como funcionam esses dois sistemas, vamos às atividades de cada um dos sistemas. Eu vou falar um pouco do sistema rápido. O que é que faz aí o sistema rápido? Bom, de bate-pronto ele detecta, né, se um objeto, por exemplo, você está numa estrada, né, se ele detecta se o objeto está mais longe do que outro, se está mais perto, ele já, de bate-pronto, ele já sabe te responder isso, né? Você sabe quando a gente escuta aquele barulho inusitado na sua casa, né? É por isso que a gente assusta com barulhos, né? O cérebro aciona aquilo rápido demais e a gente dá aquele pulo, né, de supetão, né? E o sistema 1 ele também detecta também o tom de voz das outras pessoas e interpreta, né? Por exemplo, se a pessoa está brava, se a pessoa está carinhosa, se ele interpreta de uma forma rápida, né? Você não precisa fazer muito esforço para essa interpretação. E é nesse sistema que a gente conhece, que fica armazenado toda a nossa memória, né? Onde fica acionado a nossa intenção, né? E os impulsos vêm sem esforço praticamente. Já as atividades do sistema lento, sabe que aquela atenção que você dá, sabe aquela atenção que você dá quando você está fazendo aquela prova super difícil, né? Aí já é o sistema lento que entra, né? Quando você concentra a sua voz na paquera, quando está todo mundo falando e você só dá atenção para aquela voz, né? Aquele foco seletivo,
você precisa fazer um certo esforço para ouvir, né? Sabe quando pede para procurar uma coisa específica na cozinha, né? Então a gente precisa olhar nesse foco, pensar onde é que está, raciocinar onde é que está. Isso já é o sistema mais lento, né? Ou quando a gente está caminhando e a gente mantém aquela velocidade da caminhada, né? Quando a gente está preenchendo um formulário, né? Tudo isso é o sistema 2 que o Daniel Kahneman chama de sistema lento, né? Então, nessas situações que eu falei, né, a gente precisa prestar muita atenção e exige um certo esforço do nosso cérebro, né? E o sistema lento, ele pode mudar o sistema rápido de sair do piloto automático quando a gente começa a prestar atenção em umas coisas que a gente faz corriqueiramente, né? Por exemplo, respirar, né? A gente respira de uma forma automática, mas quando a gente começa a prestar atenção nessa forma que a gente respira, ou quando começa a prestar atenção na forma que a gente mastiga, a gente sai do piloto automático, né? O problema é que a gente tem uma barra de energia limitada aí de atenção para realizar aí as nossas atividades, e quando a gente gasta essa barra, geralmente a gente fracassa na nossa atenção, né? Então é como se fosse aquela barrinha do Street Fighter, né? Ela vai diminuindo, né, a sua energia, e as atividades exigem extensão e atenção e esforço. É muito difícil da gente dividir a atenção com outra coisa que está fazendo. Então você não consegue, como diz aquele ditado, né, assoviar e chupar cana, né, como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A gente até consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas a gente nunca vai dar o mesmo nível de atenção para todas as coisas, né? Você não consegue fazer aquela prova super difícil se tiver um show da sua banda favorita tocando no pátio da escola. Ou você vai dar atenção para a prova, ou você vai dar atenção para a banda. Para os dois juntos, um vai ficar mal feito, né? Vai ficar meio ruim, né? Ou você não dá atenção para o show, ou não dá atenção para a prova. Então, quando o foco está intenso numa coisa, a pessoa pode até ficar cega e surda para alguns outros estímulos, né? Eu, quando estou nas minhas leituras lá, muitas vezes a minha mulher acaba me chamando lá várias e várias vezes e eu não respondo, porque eu estou concentrado demais naquele tipo de leitura e às vezes eu nem escuto ela me chamando, né? E, bom, o sistema rápido sempre passa as nossas primeiras intenções, as nossas intuições, né? Ele carimba na gente aquele sentimento, né? E quando o sistema lento, ele endossa isso, né? Ou seja, ele assina embaixo, ele carimba aquilo, né? Aquelas impressões, elas acabam virando nossas crenças, né? E muitas vezes essas crenças nos limitam. Agora, quando esse sistema rápido não é tão efetivo assim para fazer as análises, ele pede uma ajudinha para o sistema lento, para a gente ficar com um pensamento um pouquinho mais detalhado, para solucionar um tipo de problema um pouquinho melhor, né? É mais ou menos como se a gente fosse numa loja e falasse pro atendente assim, ó, calma, não vou comprar agora no impulso não, eu vou pensar um pouquinho, vou dar uma volta e aí eu já volto para ver isso aí, né? A divisão de trabalho entre o sistema 1 e o sistema 2, né, que é o sistema lento, é muito eficiente, acaba a gente fazer pouco esforço para melhorar esse desempenho aí, né? Então o sistema rápido, ele opera automaticamente, como eu já disse, e não dá simplesmente para a gente apertar aquele botãozinho liga e desliga, né? Então ele opera muito no piloto automático e por isso que a gente erra e fica muito difícil da gente prevenir esses erros, né? Então a gente deve estar muito atento aos nossos erros e aprender, né? A melhor forma que a gente aprende é orar e vigiar, né? É aprender que uma hora ou outra a gente vai errar e aprender com esses erros do nosso passado, né? Uma boa dica também para a gente aprender, né, com esse sistema intuitivo que a gente tem, é aprender com os erros das outras pessoas, né? Fica muito mais fácil de ver o erro no outro do que na gente mesmo, né? Porque quando a gente olha para a vida do outro, fica muito mais fácil de observar os erros do que na gente mesmo, né? Então é isso, galera. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui o que você aprendeu com esse vídeo e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam desse tipo de assunto, né? Que você sabe que vai ajudar outro tipo de pessoa com esse tipo de vídeo.
Então se inscreva aqui no canal, porque eu tenho o maior e imenso prazer de fazer conteúdos de mudanças de vida como esse. Fox On, até o próximo vídeo de conteúdos Fox.